Amém, boa tarde, a paz do Senhor a todos. Hoje eu vou dar continuidade no primeiro vídeo que eu gravei alguns dias atrás, falando eu dei um nome aqui, que a gente pode dar vários nomes, consumação do século e o reino de Cristo. Ou seja, desde o início dos 7 anos, a gente passando por um intervalo de tempo, passando pelo tempo da ira de Deus, que a igreja não vai estar na terra, aí nós vamos o reino de Cristo. O que é? O reino de Deus, o reino dos céus na terra. Cristo morando agora 1000 anos com os homens no reinado milenar, o 7º milênio. Então, gente, aqui eu tinha falado no vídeo anterior, até depois eu fui escutar, eu acho que eu acelero muito rápido, porque é muita informação. Se vocês perdoem que às vezes a tela está um pouco distante daqui da onde eu estou, e às vezes eu não enxergo bem, precisaria estar com óculos para longe, coisa que eu estou sem hoje. Então, às vezes eu quero ler e eu não estou conseguindo ver direito a tela. Hoje está mais nítido. Vocês podem ver aqui que eu mudo a cor, né? Quando chega aqui, ó, parousia, a vinda, a presença de Cristo, eu ponho tudo em amarelo, tá? Então, bem, eu já falei disso, 7ª trombeta, como Paulo profetizou ao toque da última trombeta, que é a 7ª trombeta. O 7 continua sendo exaltado, como não poderia ser exaltado no final de tudo, onde o Senhor vai completar todas as coisas, né? Então, como fala Efésios 1, ele nos revelou o mistério da sua vontade. Que mistério da vontade de Deus? Que segredo é este coração de Deus? Que Deus fez convergir todas as coisas, presta atenção, no céu e na terra, na pessoa do Senhor Jesus. É maravilhoso, muito profundo esse capítulo 1, carta de Paulo aos Efésios. Bem, aqui, então eu já falei sobre isso. Eu acho que eu acabei acelerando, indo rápido demais, mesmo assim deu 43 minutos. Eu não sou um especialista em fazer vídeo, eu não ganho por isso, eu não faço questão de ter tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Eu estou usando o microfone do próprio smartphone aqui que está perto da minha garganta. Bem, então eu ia hoje entrar o quê? No 7º selo, que eu falei para as pessoas que ele está fora dessa semana de 7 anos, tanto o 7º selo como a 7ª trombeta, né? Que é, como foi dito, a 7ª trombeta seria o terceiro ai, tá? Quando morrem as duas testemunhas, é o final dos 7 anos e ali termina o segundo ai. Então o terceiro ai é aqui, quinta, sexta e 7ª trombeta. Bem, então, eu explicar é muita coisa, é um resumo, como eu falei, um resumão aqui, né? Uma síntese, porque é muita informação. Daria para falar muito tempo, né? Eu não sei se era isso que eu deveria fazer dessa maneira, mas eu acredito que se abençoar, ajudar alguém, né, que tem que também existe uma atração, né? O Senhor gera em nós essa atração, esse desejo, essa sede para a gente ir e entrar lá dentro desse manancial que é a palavra de Deus e ficar lá, tá? Então, antes de eu falar sobre o 7º selo, que aqui eu ponho ele no intervalo de tempo que vai ter, desde o momento que o Senhor vem, termina essa semana de 7 anos, né? É lógico que a 7ª trombeta é tocada e é o momento que o Senhor vem, por isso que é a vinda do Senhor, né? Então, por isso que eu pus aqui,
mas todos eles estão ligados, tá? Como eu gosto de falar, é uma linha que segue, né, no nosso tempo, tá? Ela vem, vai acabar lá nessa última coluna aqui. Então, antes de falar do sétimo selo, eu quero ler o sexto selo, tá? Porque às vezes a gente falar é uma coisa, agora a gente lê o versículo é outra, enriquece mais, mostra mais, tá? Então aqui eu vou ler rapidinho. Vi, Apocalipse 6, tá? Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como o saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Então, ou seja, aqui é o final desses 7 anos onde o Jesus vai descer, né? Se está se preparando para descer. Os reis da terra, veja que fala que isso está no Velho Testamento, que eu vou ler agora. Desculpa. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono. Aí está falando de Deus, né? Deus Pai, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Aqui ele põe, né? Se referindo a Deus Pai e Cristo, né? E quem é que pode suster-se? Então, eu peguei aqui embaixo, eu peguei grande tribulação, Mateus 24, pegando a versão Almeida Revista Atualizada. Então aqui ele fala, ó, quer ver? Logo em seguida, a vinda do Filho do Homem, esses que tem esse símbolo aqui é coisa que a tradução, a Sociedade Bíblica coloca lá, não está na Bíblia, como aqui, ó. A grande tribulação, olha que interessante. A tradução da Revista e Atualizada coloca a grande tribulação. Então, hoje eu tenho para mim muito claro que esse sermão que Jesus faz 2 dias antes de ir para a cruz, sentado no monte com André e Simão Pedro, com Tiago e João, que eram os 4 apóstolos, quem fala isso está narrado em Marcos 13, Jesus, ele caminha exatamente aqui, ó, nesses 7 anos, aqui nesses 7 anos, que tem que se cumprir, que não se cumpriu, tá? Por que eu falo isso? Porque ele mesmo não cairia em contradição, tá? De falar desses acontecimentos finais, escatológicos, de maneira diferente do que ele mesmo, como Deus Todo-Poderoso, deu a palavra para quem? Para Daniel, para os profetas, para todos, quase todos os profetas falam disso, tá? Então, e também ele não cairia em contradição com o que ele viria a falar mais à frente no livro das Revelações, quando ele leva João, com quase 100 anos, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque a própria tradução da Bíblia para nós, Almeida, está dizendo aqui, ó, antes de começar o versículo 15, a grande tribulação, tá? Porque ele começa falando, quando, pois, vires o abominável desolação, que falou o profeta Daniel, então ele está citando Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, e aí ele começa a falar.
eu antes falei, né, que o início dessa grande tribulação começa exatamente aqui, ó, profanação dos templos, aparição do iníquo, e chega Moisés e Elias exatamente no mesmo momento, tá? E então, a, o Senhor, se a gente for ler muitas vezes com calma, sempre tentando receber essa luz do próprio Senhor, brilhando sobre as suas palavras. E aí o Espírito Santo, a unção, começa a nos ensinar, começa a falar conosco. E às vezes cada um vai ter um tempo para ocorrer isso, tá? Então, voltando ao que eu estava falando, como começa o sermão profético? Eles perguntam, Senhor, que sinais ocorrerão? Eles entenderam que quando o Senhor falou que não ia ficar pedra sobre o templo que eles elogiaram, então da saída do templo até descer ali o Vale do Cedron, até chegar no Monte das Oliveiras, então assentado, então ali eles perguntam para o Senhor, que sinais que terá? Então o Senhor veio falando desse caminho de lá do templo até aqui, várias coisas para eles. Quando ele falou não vai ficar pedra sobre pedra, foi um balde de água gelada. Então, qual é a primeira coisa que ele fala? Vede que ninguém vos engane, tá? Então, por isso que eu falo, está tudo muito alinhado, é um quebra-cabeça santo, perfeito. Primeiro selo, quando Jesus abre esse tempo de 7 anos, o que nos mostra? Cavalo branco, tá? O engano, tá? E nós já estamos vendo bem todo esse engano sendo montado, inclusive lá para Israel, porque essa profecia de 7 anos, o anjo fala, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua cidade santa, tá? Então, voltando para o que eu estava dizendo aqui, tá? Então, o Senhor, irmão, se você for ler desde quando começa a pergunta dos apóstolos, e aí, vede que ninguém vos engane, é o início dos 7 anos. Quando o Senhor chega aqui, quando, pois, vires abominável, verso 15, tá? Eu estou usando Mateus 24. Ele entra no segundo tempo de 3 anos e meio. Quem foi que fez essa divisão toda? O próprio Senhor Jesus. Lá Apocalipse fala que é o último testemunho de Jesus, né? Que foi dado a João, tá? Então, o Senhor entra aqui. E se você for ler o sermão profético, ele termina como? Lá na vinda dele, na parousia, na vinda, na presença dele aqui na terra. Então vai acontecer tudo que está descrito nas profecias. Então, você pode ver que eu vim para cá por causa do Sol, Lua e Estrelas, tá? Então, aqui ele vai falando, ó. Aqui para trás ele fala assim, ó. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Se alguém vos disser, tal, ele ali, não acrediteis, isso para alguns malucos, completamente malucos, fora da casinha, que falam que a igreja foi arrebatada antes da grande tribulação. E eles seguem fazendo isso até hoje, tá? E falsos profetas, surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Para quê? Para enganar, se possível, os próprios eleitos, tá? Então a igreja tá na terra, tá? Vai ficar até o finalzinho. Vede que vou tenho predito, o Senhor repete várias vezes, desde o começo do sermão até aqui, ele vai, olha, estou avisando vocês, escrevam aí, guardem aí, eu estou avisando, e que prévia essa de 2000 anos, né? Então, aqui, ó, porque assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra até o Ocidente, eu falei disso, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, seguindo essa linha profética maravilhosa,
todas as profecias que se encaixam de maneira incrível, o Senhor, quando ele desce com poder e grande glória, como ele vai falar aqui, a terra continua em escuridão, porque ele fala aqui, ó, logo em seguida a tribulação daqueles dias, tá? Não terminou aqui os 3 anos e meio, tá? Onde o Senhor está andando nesse sermão. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes, eu estou usando também a mesma tradução ar aqui, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá, eu pus aqui em maiúsculo, o sinal. Não é só o judeu que pede sinal, né? E os gregos buscam sabedoria. Nós vamos precisar de sinal. O Senhor fez questão de deixar todos sinais muito fortes. Nós vamos saber tudo que vai acontecer nesses 7 anos que está agora bem na nossa frente, tá? Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, dele, né? Todos os povos da terra se lamentarão, tá? É exatamente o que está lá no 6º selo. Lá não fala? O rico, o comandante, o servo, todos os povos da terra se lamentarão, eles vai ser terrível, né? E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, tá? Por isso que no Velho Testamento os profetas chamam do quê? O grande dia do Senhor. Momento impressionante como nunca ocorreu em toda a história, né? E ele enviará os seus anjos com grande clangor, dá até para a gente dobrar a língua aqui se falar errado, né? De trombeta. O que é isso? Fortes sons de trombetas, tá? Por isso que nós vamos ter 3 festas ainda que Jesus vai cumprir ele mesmo. Festa das trombetas, festa do Yom Kippur, do perdão, festa dos tabernáculos, tá? Ou das cabanas, tá? Então, na descida do Senhor, muitos anjos, ó, com grande, forte som de trombetas. Então não tem nada de secreto, né? A terra continua escuridão, mas isso vai chacoalhar o mundo, os quais reuniam, por isso que fala, né? Todos os povos da terra se lamentarão. Isso vai ser, todo o olho verá, como fala. E ele enviará os seus anjos. Então aqui nós temos o rapto, o arrebatamento. Ele enviará os seus anjos com grande, continua, com grande clangor de trombetas, os quais reunirão seus escolhidos, os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então reparem que isso aqui está extremamente alinhado com a parábola do joio no campo, tá? Não falei que o Senhor queima os homens, tá? Só que ele usa os próprios anjos que estão presos e depois de fazer a tarefa que tem que fazer, vão voltar, entra lá de novo no poço do abismo. O Senhor continua reinando, dominando tudo, sentado no seu trono de glória. Então, gente, é impossível se a pessoa não consegue entender que esse 6º toque de trombeta, está aqui, ó, é exatamente esse momento. É o final do discurso de Jesus, é o final dos 7 anos, tá? E eu que acabei de ler, tá? Então aqui ele fala, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, poderosos, todo escravo e todo livre, tá? E se a gente for procurar, coisa que eu não vou fazer agora, isso também está em profecias do Velho Testamento, exatamente esse cenário aqui, do verso 15 até o 17. Tá, então, por isso a gente precisa entender que, vamos voltar para cá, que o 6º selo, por que eu joguei para baixo o 6º selo aqui na tabela? Para ele ficar alinhado com a 7ª trombeta. Só que ele é tocado aqui, ó, dentro dos 7 anos, e a 7ª trombeta fora, que é o 3º ai, tá? Então, gente, agora eu vou para
eu vou ler para vocês aqui, é muito rico isso aqui. Como eu falei ontem, eu não tenho a palavra final das maravilhosas revelações do nosso Senhor que deixou para toda a igreja na terra, mas vou compartilhar aqui. Quando o Cordeiro abriu os... Aí nós pulamos do capítulo 6 para o capítulo 8. Nós precisamos entender que o Apocalipse tem parênteses. Vamos dar um exemplo. Quando chega do capítulo 6 ao capítulo 11, mostra tudo que vai ocorrer nesses 7 anos. E um pouco mais, que é esse intervalo de tempo. Tá? Mas, aí, peraí, o capítulo 12 e 13, que são? Parênteses. Tá? Se até o capítulo 11 já nos revelou de duas maneiras, pelo bloco de selos e de trombetas, a volta, o grande dia do Senhor, a volta do Senhor Jesus, então por que ele vai falar do anticristo? Por que ele vai falar da guerra que ocorreu lá em cima, do filho varão, da mulher e do dragão, e etc, etc, etc. Né? Da marca da besta, para lá, para lá. Porque são parênteses, tá? Então, a gente precisa entender uma coisa. Então, eu lembro uma vez que o irmão falou, olha, mas quando... Né? Aqui vai falar, quer ver o que eu ia dizer agora. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. O que fala o verso 2? Então viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Veja bem, isso para João, que ainda estava vivo, era um ser humano, ele estava lá na terra, lá no céu, em espírito. Para ele, não tem a parte, que é um parênteses, que fala, come o livrinho, vai lá e mede o templo. Então, aqui, tem gente que vai falar, pô, mas os 7 trombetas não está junto com os 7 selos. Não existe esse negócio que você está falando. Tá? Por quê? Porque só agora, aqui no capítulo 8, que vai mostrar, eu vi 7 anjos e tal, e foram dados 7 trombetas. Né? Então, é o que eu estou explicando. Um livro, ele vem escrevendo em modo sequencial. Se ele for colocar da maneira que eu coloco aqui nessa minha tabela aqui, não sei se essa eu creio que não era vontade de Deus, porque o mundo inteiro tem a mesma Bíblia, tem esse grande livro, né? Que é o livro das revelações, o livro do Apocalipse. Mas vamos voltar. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com o incensário de ouro. Então nós precisamos entender muito bem o que acontece quando Jesus abre esse... Nos mostra os 7 anjos com 7 trombetas, mas aí ele continua narrando aqui o que João viu, né? Então via os 7 anjos, ele via e ouvia, tá? Então ele ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com o quê? Com as orações de todos os santos. Então aqui nós precisamos prestar atenção nisso. Ele iria oferecer, não com o incenso daqui da terra, mas o incenso celestial, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, presta atenção, a fumaça do incenso, de novo repete, com as orações dos santos. Então, aqui, irmãos, com as orações de todos os santos, aí sim a gente pode dizer que essas orações, quem sabe, são desde da época de Jesus Cristo, 2000 anos atrás, até hoje, até o momento que vai ocorrer isso para nós, porque tudo, como eu já falei, tudo isso já se cumpriu para Deus. É uma revelação dada para nós aqui na Terra. Tá? Então, aqui qual é a ênfase desse 7º selo?
outra coisa que eu quero falar, por que que houve, isso não é dito em todo o livro, meia hora de silêncio lá, tá? No céu. Então a gente tem que parar a pensar, e isso às vezes a gente não vai numa leitura, se a pessoa lê rápido, não vai ver nada, tá? Então, não é um silêncio porque Deus vai ferir os ímpios que o rejeitaram e seguem com dureza, não se arrependem, não querem nada com Deus, não. É um silêncio solene, é um silêncio muito, quem sabe nunca aconteceu isso em toda a história, a gente não sabe, né? Nós não vivemos lá. Então, esse silêncio, eu penso assim, é pelo que viria a seguir. Então, esse sétimo selo, ele ocorre depois que termina esses 7 anos, tá? Termina os 7 anos, tá? E aqui ele entra dentro de um intervalo de tempo logo após a vinda do Senhor, sétimo selo, meia hora de silêncio no céu. Daí eu pus aqui a fidelidade do Senhor, a grande fidelidade do Senhor, tá? Então, silêncio no céu por meia hora, a gente pode pensar, por quê? Porque agora vai ser derramado as 7 taças da ira de Deus, agora vai começar a proclamação dos 3 anjos que saem fazendo proclamações, um deles sai pregando o evangelho para todas as nações da terra, coisa que também nunca aconteceu na história, tá? Antes do que de começar o que a Bíblia fala em vários textos, em vários lugares dentro da palavra de Deus, o quê? A ira de Deus. Então, nós não fomos feitos para a ira, mas para a salvação em Cristo Jesus. E essa ira fala em tudo, fala em Hebreus, fala em vários lugares, tá? Então, é um tempo, tá? Onde a igreja já está com Cristo, tá? Então, esse silêncio, veja bem, já morreu, como eu comentei, aqui, ó, na segunda trombeta, lá nos 3 anos e meio iniciais, morreu muitos animais dóceis, como vamos pegar a beluga, um animalzinho dócil, pega o golfinho extremamente inteligente, um dos animais mais inteligentes. Já morreram muitos deles na terceira trombeta, tá? Desculpa, na segunda trombeta, tá? Porque atinge uma terça parte dos mares, que é uma área muito grande, muito diferente de uma terça parte do verde, tá? Porque verde é 30%, água, oceano 70%. Então vai ser uma área muito grande, vai morrer muitos animais, tá? Então, Deus fica feliz com isso? Não, mas o que fala Romanos? Toda a criação geme, aguardando o quê? A nossa redenção. Para eles também, toda a criação, ficarem livres da corrupção que entrou com a queda do homem. Tá? Isso é extraordinário também o que Paulo fala. Então, vamos voltar. Então, eu hoje, isso eu quero também dizer que eu não consegui ver, quem sabe, muitas vezes que eu li e relia esse maravilhoso livro, essas profecias. Foi lendo, relendo, eu fiz muita tabela dessa, eu copiei, colei, li em várias traduções, entende? E tudo isso vem do Senhor. Esse desejo, essa busca, eu nunca planejei na minha vida falar, eu vou estudar escatologia. Não, sempre gostei de estudar a Bíblia, mas nunca com esse foco aqui, que, como eu falei para vocês, começou numa pergunta, tá? Aqui dentro desse mesmo quarto onde eu estou agora. Então, gente, eu vim entender depois, com calma, que esse sétimo selo, ele vem depois da volta do Senhor, tá? Aqui, vamos dizer, essa parousia, tá? Que ocorre depois do sexto selo, depois da
sétima trombeta, então o Senhor veio aqui, ó, nessa coluna. Aí tem esse silêncio solene, santo, incrível, né? É como se a gente falasse, Senhor, deixa eu entrar aí no teu coração e ver o que o Senhor está sentindo no momento que o Cordeiro, aquele que é o único digno de olhar para esse livro e pegá-lo da mão de Deus, que é um extraordinário capítulo 5 desse livro, onde muda tudo, né? João sai do tempo presente e é levado a ver as coisas que aconteceriam no futuro, né? Então, diante daquele que é, que era, que é e que há de ser, né? Então, não sei se eu consegui aqui explicar em parte. Então, para mim, isso aqui é um intervalo, né? É um intervalo, vamos voltar para cá. O que eu pus aqui? Ó? Um intervalo de tempo. Nesse intervalo, eu cito aqui, por exemplo, Apocalipse 14. Tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó. Vamos pegar aqui Apocalipse 14. Aqui eu estou em Mateus. Vamos pegar rapidinho aqui. Apocalipse 14. Então, maravilhoso, muito forte. Mas aqui continua na versão ARA, como está aqui, tá? Tal. A primeira voz, tal. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra e cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, presta atenção, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Tudo isso é mencionado. O Senhor começa a atingir lá no início dos 7 anos exatamente tudo isso. Tá? Então aí nós temos a segunda voz, e ele começa a falar dessa liderança maligna na terra, que é a que o livro chama de Grande Babilônia, ou Babilônia meretriz, Babilônia prostituta. Tá? Então, Deus caiu Grande Babilônia. Tá? Então, aí já é uma outra matéria, a gente tem que fazer relação com outras coisas, mas por que eu falo intervalo? Um anjo aqui está indo anunciar é chegada a hora do seu juízo. Para quem? Pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo. Ou seja, quando que aconteceu isso na história da humanidade? Nunca. Então, isso aqui também é muito interessante, porque muita gente fala, a porta da graça vai fechar, a graça vai findar. Deus continua com a sua graça ainda funcionando, aberta. Deus e Jesus não fecharam essa porta da graça. Por quê? Porque já ocorreu 7 anos, já morreu mais da metade da população mundial, está no 4º selo, e na 6ª trombeta, tá? E aqui o Senhor já voltou, já pegou a sua igreja, a igreja está com Cristo, descem todos para Israel, para Jerusalém, tá? Onde ele começa a falar aqui, ó, olhei e eis o Cordeiro de pé sobre o Monte Sião. Tá? E aqui vai, e com ele os 144 mil, não vamos falar disso agora. Então, por que é um intervalo? Como eu falei, são os parentes, aqui nós estamos no capítulo 14, capítulo 11, até ali já mostrou tudo, já mostrou 2 vezes para nós a volta, o grande dia do Senhor. Então, esse é um grande parênteses, esse capítulo, tá? Então, segunda, terceira voz, a 4ª voz, daí vem, esse capítulo é grande, porque vai falar a ceifa, a vindima, tá? Então, muito rico, a gente tem que
todo cristão, por mais tempo ou menos tempo que tem de conversão, de que estuda a palavra de Deus, vai ter que ler várias e várias vezes, tá? Uma coisa é ler, outra coisa é estudar, e outra coisa é meditar, é entrar dentro da Bíblia. Como outro dia eu ouvi um pastor falando, que ele entra dentro da Bíblia e fica lá, dentro de um determinado livro. E é isso que tem que ser, é assim que tem que ser feito. Então, gente, aqui é um grande intervalo. Por quê? Se a gente pegar capítulo 15, vamos acelerar, capítulo 15, os 7 flagelos. Os remidos entoam um cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Deus envia os flagelos. Opa, aqui vai. Esse é o tempo da ira de Deus. Começa aqui, ó, tá? Daqui para frente. Então, vamos voltar lá para o que eu estava falando. Proclamação de anjos, que é onde nós estamos, intervalo de tempo. Nessa linha profética que Deus está agindo, Deus está trabalhando no nosso tempo. Então, proclamação de anjos. Então, eu citei aqui, ó, Apocalipse 14, a graça de Deus. A graça de Deus não fecha, até mesmo quando o Senhor Jesus vem, finaliza tudo, pessoalmente, que a Bíblia fala que ele vai destruir tudo com a espada que sai da sua boca. Que espada é essa? Se Apocalipse 19 mostra que está a besta, o falso profeta, o dragão, todos eles reunidos com os reis, com os militares, tentando, já mirando naquele que vem vindo no céu. Ali, só nesse capítulo, vai mostrar Jesus num cavalo branco, tá? Mas a volta dele, ele volta numa nuvem, assim como subiu numa nuvem. Então, Jesus vai vir com armas celestiais que a gente não conhece? Não. Essa espada que sai da sua boca é a palavra de Deus, é a profecia, todas as riquezas das profecias. Então, por exemplo, Zacarias 14 fala do que vai acontecer. Ai, 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 misericórdia, desses que vão vir para o embate final, que é o final do tempo da ira, que é Apocalipse 19. Eu pus aqui. 7 taças da ira de Deus, começa o tempo da ira de Deus. Apocalipse 15, 16. Na verdade, é 16, cai as taças. Destruição de Babilônia, meretriz, capítulo, vai narrar no capítulo aqui, e a gente volta para o modo sequencial, tá? 17, 18. Aí tem gente que vai falar, peraí, mas não consumou a ira de Deus lá nas 7 taças? Não, porque quando a gente lê as 7 taças, e também temos que ler muitas vezes, né? Porque a revelação do Espírito Santo, de Cristo, ela é progressiva. Isso fala em Daniel, conforme os dias vão vindo, vão acontecendo as coisas, nós vamos estar sempre ganhando coisa nova pelo Espírito Santo, através da sua rica e santa palavra, tá? Então, gente, ali vai mostrar nas 7 taças o quê? Quando sai 3 demônios da boca dos 3 dessa trindade do mal para ir enganar os reis, os poderosos, os exércitos, para o quê? Para vir para onde? Aqui, ó, o final do tempo da ira de Deus. Batalha do Vale do Armagedon, que tem vários nomes, Megido, Vale da Decisão, Vale de Josafá, tá? Então, aqui é finalizado tudo. Jesus finaliza tudo aqui. Ele não vai vir com raios, com... ele poderia, um anjo vir, um anjo só, pronto, acabava tudo. E não, ia ficar só cinza, nem cinza, tá? Fritava todo mundo ali, como foi feito com Sodoma e Gomorra, tá? Como vai ser feito no Gog e Magog. Eles vão demorar 7 meses para enterrar todo mundo, né? Isso no final do reinado lá milenar, no início, quando termina o reinado milenar. E então, gente, vamos voltar aqui. Aqui eu estou tentando acelerar também aqui. Então, a fidelidade do Senhor, espero que vocês tenham entendido o que eu quis compartilhar dessa riqueza que é o 7º selo, né? Entende? Vou tentar finalizar aqui. Primeiro mostra esse silêncio solene, mas depois
eu acabei por que eu falo a grande graça de Deus, a grande misericórdia? Porque esse momento Jesus abriu os 7 selos vai mostrar o quê? Quanto Deus é fiel com as orações de todos os santos que desde o princípio, tá? Até hoje. O Império Romano matou cristãos, judeus e cristãos de maneira bárbara até quando? Até 308 depois de Jesus. Foi parar em Constantino essa matança, foi uma coisa terrível. Tá? Então o inimigo muda os planos dele, e aí no próximo imperador, que é um nome difícil também de soletrar, depois de Constantino, então é oficializado o cristianismo agora como religião oficial do Império Romano. Maravilhoso, né? E a gente sabe a destruição que isso causou e está causando até hoje. Então, gente, primeiro a gente tem que olhar esse meia hora de silêncio no céu, como eu já expliquei ali, e agora o quê? A grande fidelidade de Deus. Repete 2 vezes aqui no verso 3 e 4 o quê? As orações dos santos. Tá? Chegou a presença, subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos. Aí o que acontece? O anjo pega esse incensário, ele pega aí o fogo do altar e o atirou sobre a terra. É a mesma coisa de falar, filhos, eu nunca esqueci de cada um de vocês, de cada uma das orações, tudo foi anotado. Por isso que Davi fala, guardastes as minhas lágrimas nos teus odres, né? Contastes as minhas peregrinações. Muitos cristãos morreram de maneira bárbara, mas peraí, Deus se esqueceu deles? Jamais. Deus deixou de ver. Quando Estevão é morto, ele olha para o céu, ele fala as mesmas coisas que Jesus, perdoa, eles não sabem o que fazem. A Bíblia fala que ele, olhando para o céu, ele viu Jesus de pé. Que tremendo! Então é exatamente isso que eu estou querendo compartilhar aqui, a grande fidelidade de Deus, né? Então, muitos cristãos morreram nesse primeiro século da era cristã, muitos. E muitos achavam uma grande glória poderem ser martirizados, assim como muitos foram martirizados. Né? Eles não tinham medo de ser morto, não interessa de que maneira. Tá? Então eu espero, quando o anjo joga com fogo do altar o incensário, tirou, houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Tá? Então, gente, vou voltar para lá. Mais uma coisinha desse intervalo, apesar que o maravilhoso é esse 7º selo, como eu falei aqui, Apocalipse 14, nós estamos nesse intervalo, tá? Não começou o quê? O tempo da ira de Deus, tá? Então, hoje eu estou tentando ir mais devagar, porque depois eu fui ouvir o primeiro vídeo, eu trabalho em 220. Minha cabeça trabalha muito rápida. Hoje tem muito vídeo que eu assisto, de palestra, de jornal, direto lá de Israel, muita coisa. Eu ponho em velocidade mais acelerada, porque as pessoas, os caras parece que estão em câmera lenta para mim. Então eu tenho que acelerar. Muita coisa eu vejo de modo acelerado. Tá? Eu acelero o tempo do vídeo, eu acelero para mim não perder, não ficar tanto tempo ali, entende? Cada um tem tem uma natureza diferente, assim, uma natureza assim, né? Características diferentes, né? Então, hoje eu estou tentando ir mais devagar, não estou nem olhando aqui, eu teria que pegar o óculos aqui para ver o tempo. Olha lá, já deu 44 minutos, tá? Então deu o mesmo tempo do primeiro vídeo, tá? Então, gente, aqui eu coloco um negócio muito interessante para quem não conhece, seriam os 75 dias que Cristo fala para Daniel. Então vamos falar, pô, mas onde está isso? Vou pegar aqui, já abri a Bíblia mesmo, então vamos aqui para
Daniel, capítulo final, que é exatamente aqui nós estamos no final, o tempo do fim, ó. Tá? Naquele tempo se levantará Miguel, tal, 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 tal. O que ele fala? E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Então, quem fala primeiro de grande tribulação são as revelações de anjos e Daniel de frente com o próprio Senhor, que é o homem de linho, vestido de linho, com cinto de ouro, de pé sobre o rio Tigre. Sempre a gente vai ver o Senhor andando sobre as águas, né? É seu poder sobre tudo, principalmente as potestades espirituais. Então, gente, aqui esse capítulo também é maravilhoso, não tem não tem um livro que se encaixe melhor com o Apocalipse, como uma senha para rodar melhor o Apocalipse do que esses 12 capítulos de Daniel. Bem, vamos pegar lá os últimos 3 versículos. Depois, presta atenção que eu vou falar aqui, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, o que aqui é? O início da grande tribulação, e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias, tá? Puxa, também, não sei em que determinado momento, o Espírito Santo fala, olha, volta ali no versículo 11, presta atenção. O que Cristo está falando aqui? Quem fala com Daniel aqui do capítulo 10 ao 12, que é a mesma visão, tá? Que, peraí, muda tudo, 1290 dias, mas peraí, é 1260 dias esse tempo final. Então ele fala, depois que ocorre essa abominação, haverá ainda 1290 dias. Opa, o que Cristo está fazendo aqui? Ele está dando um acréscimo de 30 dias, tá? E aqui ele vai dar mais 45 dias. Bem-aventurado o que espere chega até 1000. É lógico, essa palavra é para Israel, mas a grande tribulação não ocorre só lá. O mundo inteiro vai estar envolvido em todo esse tempo desses julgamentos e juízos do Senhor, né? Bem-aventurado o que espere chega até 1000, aí ele acelera mais, 1335 dias. O que ele faz aqui? Ele deu 30 no versículo 11, 30 dias a mais desse tempo profético, e aqui ele dá mais 45 dias, totalizando, vamos voltar para lá, totalizando 75 dias, ó, como eu pus aqui, tá? Vou pegar aqui, ó. Totalizando 75 dias. Então, 1290 dias, 30 dias. 1335, 45, totalizando 70. E aí até pus aqui, Daniel. Eu acho importante eu ir lá, mesmo que demore mais o vídeo, mas pelo menos a gente está lendo, a gente está vendo junto, que vocês, quem tiver interesse, que aprofunde mais, leia mais, medite mais, ore mais. Deus tem prazer em se revelar. Então, gente, é esse tempo. Perceba o seguinte, quando termina, ali está falando, quando terminar, né, depois da profanação, bem-aventurado quem chegar até 1290. Opa, ele pulou 30 dias daqui para frente. Então a gente entra nesse intervalo aqui. Ó. Então, esse intervalo, intervalo de tempo, agora eu não sei dizer se esses 75 dias inclui aqui o tempo da ira, tá? Porque tem muita coisa, como eu falei há pouco, a revelação é progressiva. Hoje, quem sabe, se eu for ler Daniel, se eu for ler Apocalipse, se eu for ler certas coisas, com calma, olhando, a gente tem que ler com muita reverência, muita adoração, cada verso da Bíblia. Então, o Senhor pode falar algo novo. E aí eu tenho que vir lá para 1, para 2, 3, é pouca gente, e eu vou falar, olha, hoje Deus é como esse 7º selo que eu compartilhei hoje aqui, ó. Tudo isso demorou, não pense em você que eu fui ler a Bíblia e Deus, pum, não, isso aí foi um período meio longo de tempo onde o Senhor vai
vai revelando à medida que nós dedicamos tempo para aquilo que é prioritário, para aquilo que é mais importante. Então tá, gente. Aí, vamos tentar finalizar aqui. Então nós temos as 7 taças, muito forte, devastador aqui. Daria para fazer um livro só sobre as 7 taças. O que acontece na primeira, na segunda, até a 7ª taça? Muito forte. A igreja não está mais na terra, tá? Eu escrevo aqui em algum lugar, ó. A igreja não está mais na terra, tá? Quando o Senhor vem, o que ocorre? A primeira ressurreição dos mortos, o rapto, né? Essa última colheita, enviará os seus anjos, tal. Paulo fala que é no abrir e fechar de olhos. Não tem um monte de gente flutuando e o mundo vendo, não. Abrir e fechar de olhos é fração de segundo. Então, essas 7 taças, aí realmente é o tempo da ira de Deus. Daí, Babilônia meretriz, Apocalipse mostra que ela já está pegando fogo de guerra entre eles mesmos, por isso que Daniel fala que o ferro não mistura com o barro, e vai ser, por um lado é forte, por um lado é fraco, que também a pedra dessa incrível revelação do sonho de Nabucodonosor é aqui, ó, Batalha do Vale do Armagedon. Jesus é a pedra. Ele bate aonde? Porque no pé, que é a liderança atual hoje do mesmo Império Romano. Pé de ferro com barro. Porque 10 dedos do pé são os 10 reis que vão dar poder para o presidente, primeiro-ministro, né? 10 autoridades que recebem poder e dão todo o poder para ele. Então, gente, aqui daria para falar muita coisa, mas aqui, então, depois que o anjo, depois desse intervalo, né, de você ver Deus ainda manda um anjo e fala, olha, dai glória a Deus, é chegado o juízo do Senhor. Né? Ou seja, até o momento que o ser humano levantar a mão e falar, Senhor, me perdoa, eu andei cego a minha vida inteira. O Senhor perdoou o ladrão lá na cruz. Então, a graça nunca se finda. Né? Eu pus aqui, ó, a graça de Deus, aqui, ó, proclamação dos anjos. Né? E a graça vai seguir até o final do reinado milenário de Cristo, esse 7º milênio. Né? Então, aqui eu ponho, quando termina, são divididos em 3 tempos, 7 taças da ira, que é